Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, eis que o vampiro reaparece, ladeado por outros vampiros. Michel Temer, o golpista, recebeu em sua casa os deputados Aécio Neves, até cocei o nariz aqui, Aécio Neves e Paulinho da Força. O que há de pior na política brasileira ontem se reuniu para discutir o PL da anistia, que foi votado e aprovado na Câmara dos Deputados na noite de anteontem. Uma vergonha, uma sessão que foi transmitida aqui na Fórum, na TV Fórum, no programa Jornal da Fórum, comandado neste dia por Miguel do Rosário e Glauco Faria. A gente transmitiu ao vivo a sessão aqui, uma sessão vergonhosa, os deputados lá fazendo discursos emocionados, dizendo que o Brasil precisava de pacificação. E aí, para pacificar o Brasil, ele chamou o incendiário, que foi o Aécio, que não reconheceu a derrota para Dilma Rousseff, que pediu recontagem de votos. O germe do que viria a ser o bolsonarismo, o germe foi a campanha de 2014, onde o Aécio radicalizou para ganhar aquela eleição de tudo quanto usando todas as baixezas possíveis que estavam à mesa. Aí perde a eleição, não reconhece a derrota, pede recontagem de votos. Evidentemente, os votos haviam sido contados corretamente, não deu em nada, mas começa o golpe, e aí junta o Temer, naquele momento, para poder derrubar a Dilma Rousseff, esperando que o sucessor do Temer seria ele. Eu me recordo, quando o Temer foi anunciar os seus ministros, quem estava lá, que não era ministro, mas como se fosse um deles, junto com os ministros, Aécio Neves. Aécio se comportou como meio que um sócio do governo do Temer no começo do governo, até ser pego naquele vídeo onde o seu primo pega uma mala de dinheiro que depois veio-se saber foi destinada, foi levada para a fazenda de Aécio Neves, que ele disse que foi um dinheiro de um apartamento que ele vendeu, sem ele ter vendido, para a JBS, para o Joesley. Tentou se explicar assim. Uma cena bizarra de corrupção, onde ele dizia na gravação que ele estava escolhendo uma pessoa que ele podia matar, que era o primo dele. O primo dele para poder ir pegar a grana de corrupção com o Joesley. E, no mesmo áudio, estava quem? O Temer. Essas pessoas estão querendo pacificar o Brasil. Essas pessoas estão falando em moralidade. O Temer, que dizia, mantém isso daí lá para o Eduardo Cunha, mantém a grana para ele ficar de boca fechada. Lembram-se disso? Gravado pelo Joesley, o Joesley pagava o silêncio do Eduardo Cunha, que havia dado o golpe, que também está por trás desse PL, também é um dos articuladores desse PL no Congresso, onde sua filha hoje é deputada, ele não se elegeu, mas elegeu a filha, e ele usa o gabinete como se fosse um deputado. Foi um dos articuladores da vitória do Hugo Mota para presidente da Câmara. É essa gente que está voltando, tentando, pelo menos, voltar para o centro da política,
numa PL que eles estão chamando agora da dosimetria, com muito caras de pau. Dosimetria de quê? Mudar a pena por golpe de Estado, diminuir a quantidade de anos, para que os golpistas do 8 de janeiro e Jair Bolsonaro e os generais condenados, entre eles Augusto Heleno, Braga Neto, etc. e tal, Paulo Sérgio e outros mais, sejam beneficiados. Para que a pena de Bolsonaro, de repente, era o cálculo que estavam fazendo, saia de 27 e vá para 20. Alivia um pouco, mas os bolsonaristas não aceitam esse acordo. O Sóstenes já disse, não, aqui não, violão, não tem acordo, nós queremos Bolsonaro solto para ele poder ser candidato e perder do Lula, de novo. Eu já disse, o Lula está com medo de quê? De nada. Para o Lula, segundo a pesquisa Quest de ontem, o Bolsonaro é um adversário melhor do que o Tarcísio. O Lula mete 14 pontos de diferença no Bolsonaro e 8 no Tarcísio, no segundo turno. Ganha de qualquer um, mas do Bolsonaro ele ganha melhor ainda. Então, se o Lula fosse um malandro, né, o que ele faria? Faria o seguinte, olha, deixa esse cara livre aí, deixa ele sair candidato. Melhor com ele. Deixa ele vir. Não, o Lula não está, primeiro, se metendo nisso, porque não é da esfera dele. Segundo, que ele, se pudesse se meter, não aceitaria esse tipo de coisa, porque sabe o quão deletério para a democracia brasileira seria fazer um acordo com esses bandidos. E que é necessário para o país que as pessoas que atentaram contra a vida democrática do país sejam punidas agora, para que outros não se animem a fazer a mesma coisa daqui a alguns anos. Porque em 55 teve anistia e em 64 eles entubaram na gente. É assim que acontece em geral. Você anistia num dia e o cara te golpeia no outro. Então, se a punição não vier, esses generais ou outros generais como esses farão o mesmo que tentaram fazer no 8 de janeiro e no 12 de dezembro, quando esta revista, a revista Fórum, fez a grande denúncia que a mídia ignorou, de que havia ali um atentado contra o Estado Democrático, patrocinado pelo GSI, do senhor Augusto Heleno, que diz, eu estava fora do governo, já não fazia mais nada, eu estava ali escanteado. 12 de dezembro foi ele que patrocinou, com os Kid Pretos. O 12 de dezembro que teve ônibus incendiados, sendo jogado de viaduto, o carro de uma manicure foi totalmente depredado, fizeram uma vaquinha para comprar na internet um carro novo para ela poder, ou de uma massagista, se não me engano, que trabalhava com o carro para poder fazer seu trabalho. Enfim, naquele dia já foi o pré-golpe. Eles queriam inventar uma manifestação pelo índio Sererê lá, um índio fake, para poder tentar dar um golpe no dia da diplomação do Lula, que era para ser dia 19, o Alexandre de Moraes, sabendo dos movimentos nas casernas, antecipou no dia 10 ou dia 11 para o dia 12. Aí eles foram pegos de surpresa e tentaram dar um golpe, mas faltou articulação, porque o Alexandre marotamente mudou a data da diplomação. E agora aparecem os 3 porquinhos, Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves. Os 3 porquinhos querendo sujar a história do Brasil de novo e a democracia brasileira. Não passarão. Era isso que tínhamos para hoje, neste lindo dia de 19 de setembro de 2025, aqui na Baixada, a gloriosa Baixada Santista, onde domingo Santos e São Paulo se enfrentarão pelo Campeonato Brasileiro. Sextou, galera! Era isso que tínhamos para hoje. Valeu! Valeu!